Bom dia, Breno. Como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, Léo. E aí, tudo em paz? Chegou de viagem, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aqui passando frio em São Paulo. Passando frio em São Paulo, eu também, cara. Pô, eu tô um pouco, eu tô fora de São Paulo, mais frio ainda. Ô, Breno, me conta aí, olha, a gente vai esperar o pessoal ir entrando, mas só para a gente adiantar um pouco os nossos assuntos, né? A gente falou na semana passada, você estava viajando, foi por Hangouts, mas depois disso a gente teve a prisão do Zé Dirceu, a eleição na Venezuela, a decretação, a expedição da prisão do Eduardo Azeredo. E a gente tem hoje também essa discussão, agora aberta, sobre a questão do vice do Lula. Né? Matéria que saiu no Globo, a gente apontou e o pessoal discutindo Celso Amorim ou Fernando Haddad. Vamos fazer uma divisão dos temas para a gente passar por todos eles. Uhum. Queria te propor que a gente começasse pela questão internacional. Né? Você sempre acompanhou muito de perto a Venezuela, foi várias vezes para lá. E foi uma eleição muito emblemática, porque logo depois do resultado a gente já teve as sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Né? Como é que você viu o resultado primeiro e a reação, vamos dizer assim, imperialista em relação a ela? Olha, o resultado foi muito positivo. Vamos nos recordar que exatamente há um ano atrás, muitos consideravam que o governo do presidente Nicolás Maduro vivia uma crise terminal. Claro, Né? Na bolsa de apostas da política mundial, predominava a hipótese de que era questão de semanas ou meses para que o Maduro viesse a cair, ou porque haveria um golpe militar, ou porque haveria uma sublevação civil, ou porque haveria uma divisão no chavismo e ele sofreria um golpe palaciano. Eram muitas as hipóteses, mas fundamentalmente a aposta é que era um governo insustentável, seja pelas dificuldades econômicas, seja pela pressão internacional, seja por um suposto isolamento político interno. Um ano depois, o cenário é completamente diferente. Embora a pressão internacional, a pressão imperialista tenha crescido muito, o fato é que o presidente Nicolás Maduro, a partir do segundo semestre do ano passado, recuperou a iniciativa política, fundamentalmente recorrendo ao grande instrumento que historicamente consolidou a Revolução Bolivariana desde a eleição do Chávez, que é o voto popular. O que fez o presidente Nicolás Maduro? Chamou uma Assembleia Constituinte para dirimir a crise institucional que havia entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Parlamento, a Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição. Foi vitorioso a Assembleia Constituinte, enfrentou o boicote da oposição, mas conseguiu arregimentar uma maioria de votos para reorganizar as instituições do país. Em seguida, participou de eleições para governador, eleições nas quais a oposição, de uma hora para outra, considerou que já deixava de ser fraude de eleição, participa achando que iria ganhar, perdem a eleição para governador de forma cachapante, participam de um novo pleito, que é o pleito municipal, se recusam a participar do pleito seguinte, que foi um pleito municipal. O chavismo também consolida sua vitória no âmbito municipal, convoca a eleição presidencial. Essa eleição presidencial que ocorreu agora, ela estava acordada na mesa de diálogo da República Dominicana. A oposição já estava de acordo com os claro. termos da eleição. De última hora, no dia da assinatura do acordo, por pressões que vieram dos Estados Unidos, da Colômbia, o setor mais radical da oposição rompe o acordo e boicota as eleições presidenciais. Mesmo assim, o presidente Maduro mantém as eleições presidenciais, uma parte da oposição participa do pleito, a oposição teve um candidato muito competitivo, que foi o Henri Falcón, que foi antigo governador de Lara, participam também outros dois candidatos de menor peso eleitoral, e o presidente Nicolás Maduro consegue 68% sobre uma participação eleitoral de 46%. É claro que a taxa de abstenção é alta, 54%. Mas o voto na Venezuela é facultativo, em primeiro lugar. E segundo, a taxa de abstenção não é muito diferente daquela que ocorreu em outros países. Vamos nos recordar que nos Estados Unidos o Donald Trump foi eleito com menos votos que a Hillary Clinton. Ele teve 2,5 milhões de votos a menos do que a Hillary, pelo sistema americano de colégio eleitoral. Ele conseguiu maioria de delegados. E a taxa de abstenção dos Estados Unidos foi de 46%, 54% da população votou. Ele teve votos totais, Breno, do que o próprio Maduro. Se você imaginar que o Maduro teve
68 dessa base e um total de 28 do A total? tabela é muito clara, ou seja, você teve o Rajoy na Espanha teve 30% do padrão eleitoral, o Maduro agora teve 32%, o Rajoy teve 30%, o Trump teve menos do que isso, o Macri na Argentina teve menos do que isso, ou seja, aquilo que é vendido como um exemplo de ilegitimidade, na verdade é o corriqueiro para as democracias liberais. A Venezuela, que costumava ter um padrão eleitoral de maior participação, numa situação normal. A oposição boicotou, e a oposição a boicotar, ela levou consigo 25%, 30% dos eleitores. Lógico. Então, o fator anômalo que provocou a abstenção. O presidente ganhou numa eleição legítima, numa eleição legal, e numa eleição submetida a pressões brutais, porque essas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia são anteriores ao processo eleitoral. Agora, Breno, eleições reconhecidas por boa parte do mundo, né? Reconhecidas pela Rússia, pela China, por outros países, por países europeus, inclusive. Eu te pergunto o seguinte, e agora vem novas sanções dos Estados Unidos, além do não reconhecimento por parte do Itamaraty. Como é que você avalia, qual vai ser o próximo passo da estratégia beligerante dos Estados Unidos em relação à Venezuela? Um conflito, eventualmente, algo que vá além das sanções? Olha, evidentemente, a Venezuela é a grande pedra no sapato da estratégia norte-americana. Na ofensiva, na contraofensiva conservadora que se armou na América Latina nos últimos anos, o grande pivô de resistência é a Venezuela. Apesar das pressões, a Venezuela segue no seu rumo progressista, o governo chavista continua consolidado e agora com possibilidades de sair da crise econômica por conta da subida do preço do petróleo. Exatamente. Boa parte da crise venezuelana, além da sabotagem econômica das sanções internacionais, boa parte da crise venezuelana advém da queda duríssima do preço dos petróleos do preço do petróleo a partir de 2014. Vamos recordar que no início do ano passado o petróleo beirou os $20 o barril. Está 80. Está 80, com perspectiva de subir 85 ou 90 até o final do ano, talvez até mais. Então, nessa situação, a Venezuela, embora tenha problemas estruturais a resolver na economia, ela pode ter a ferramenta necessária, que é um excedente no faturamento do petróleo, que permita sair da encalacrada econômica em que se encontra, em grande parte, se encontra por conta da sabotagem, por conta das sanções e também pelas dificuldades internas. Então, essa perspectiva real de que a Venezuela junte a consolidação política do chavismo por sucessivas eleições com uma ferramenta importante para sair da crise econômica, que é a subida do preço do petróleo. Diante de uma situação como essa, os Estados Unidos dobra a aposta. O governo Trump, por todas as formas, tentará desestabilizar a Venezuela. Tentará desestabilizar de forma direta através de sanções econômicas. Ontem mesmo mudou o patamar dessas sanções. Elas deixaram de ser contra indivíduos do chavismo e passaram a ser em bloco contra o país. Ontem, a medida fundamental de sanção adotada ontem pelo Trump foi a proibição de compra e venda de ativos pertencentes ao governo da Venezuela. Os Estados Unidos, com isso, têm um grande objetivo, que é desestabilizar a Citgo dentro dos Estados Unidos. A Citgo é a rede de postos de gasolina e refinarias, uma das maiores redes dos Estados Unidos, que é de propriedade da PDVSA, que é a Petrobras venezuelana. Ao proibir a compra e venda de ativos, não apenas o governo estadunidense impede que a Venezuela faça caixa vendendo ativos dentro dos Estados Unidos, ativos da própria Citgo, como dificulta suas linhas de crédito, porque, como todos sabem, para obter crédito você tem que oferecer garantias. E as garantias são os ativos que uma empresa pertence. Se os ativos não podem ser comprados nem vendidos, passa a ser difícil aceitá-los como garantia. Então, há um processo de tentar estrangular a Citgo dentro dos Estados Unidos. Isso interessa tanto a estratégia de desestabilização da Venezuela por parte do Donald Trump, quanto a de fortalecimento das corporações norte-americanas contra uma importante corporação que não é norte-americana, como é o caso do PDV, da Citgo, dentro dos Estados Unidos. Eu não imagino que seja um envelope aberto na mesa do Trump agressão militar direta. Eu acho que, nesse caso, o Trump joga com a mão colombiana. Basicamente, o resultado da eleição colombiana é que determinará quais são as possibilidades estratégicas do imperialismo contra a Venezuela. É domingo agora, né, Bruno?
tem agora em maio. Se o uribismo ganhar as eleições na Colômbia, essa ultradireita, portanto, ganhar as eleições na Colômbia, é através da Colômbia que os Estados Unidos buscará desestabilizar a Venezuela. Eu não duvido que os Estados Unidos e a Colômbia, caso esse último país caia nas mãos da ultradireita, volte às mãos da ultradireita, eu não duvido que venhamos a assistir uma escalada de provocações, tentando levar até mesmo a algum tipo de embate militar que justifique, ou por razões humanitárias, ou por qualquer outro pretexto que comumente a Casa Branca fabrica, que justifique algum tipo de intervenção militar direta ou indireta, regular ou irregular. Aí reside o perigo. O resultado da eleição colombiana é que determina o fôlego da estratégia norte-americana. A gente vai ter hoje, inclusive, um debate lá com o Igor Fuser, na TV, hoje à tarde, sobre a eleição colombiana. Pelas informações que você tem, a tendência de vitória da extrema-direita lá? O cenário está equilibrado, como uma gangorra, tem oscilado os dois principais candidatos, o candidato do uribismo, que é o Ivan Duque, e o candidato da centro-esquerda, que é o Petro, que foi prefeito de Bogotá. Nesse momento, o Ivan Duque é o favorito nas eleições, especialmente porque a abstenção é muito alta na Colômbia, e essa abstenção é fundamentalmente dos setores populares, que não tem mais nenhuma credibilidade no sistema político do país. Ou seja, há um desalento dos setores populares com a possibilidade do Estado resolver seus problemas. E esse desalento se traduz em abstenção, e se traduz em abstenção normalmente de setores que tenderiam a votar num candidato mais progressista, como é o caso do Petro, que inclusive foi um dos líderes da antiga guerrilha M19, que fez um pacto de paz nos anos 90 e abandonou a luta armada. A vitória do Ivan Duque significa o retorno ao governo do esquema político do Álvaro Uribe, que era um homem ligado aos paramilitares, ligado profundamente aos americanos, ligado a uma oligarquia selvagem, profundamente reacionária e que estaria disposta a servir de peão do jogo do Trump contra a Venezuela. Ali, esse é o perigo, esse é o grande risco de tensão militar que existe contra a Venezuela, parte do resultado eleitoral colombiano. Breno, para a gente fechar a página da Venezuela, deixa eu te colocar a seguinte questão: como é que você viu a decisão do Itamaraty, né, sob o governo golpista do Temer, né, e a gestão do Aloysio Nunes, de não reconhecer o resultado eleitoral? A piada do dia, né, Léo? Um governo que está no poder com 0 votos questiona a eleição em algum país, tem o direito de questionar a eleição em qualquer país. O Aloysio é uma piada. O Aloysio Nunes se transformou no chanceler piada, porque outro dia mesmo ele questionou o protesto de 6 importantes ex-líderes, chefes de governo e de Estado da Europa que protestavam contra a prisão do Lula. Resolveu bater boca com lideranças expressivas como François Hollande, contra o Zapatero e contra outras lideranças europeias que questionavam, com toda razão, a legalidade e a legitimidade da prisão do Lula e, especialmente, sua possível exclusão do cenário eleitoral brasileiro. Agora, resolveu não reconhecer um governo que teve milhões de votos numa eleição que transcorreu de forma completamente transparente e limpa, e ele representa um governo que foi eleito com o voto de uns 300 e tantos picaretas no Congresso Nacional durante o impeachment da Dilma. Ele perdeu qualquer senso do ridículo, Aloysio. Infelizmente, já foi um homem de esquerda, já foi um homem progressista, já foi um homem inteligente. Termina a sua vida, no outono da sua vida, se revela um parvo. Será que foi mesmo? Eu já começo até a duvidar disso, viu, Breno? Será que foi porque realmente, para ter uma decadência desse nível, né? Vamos passar para questões locais. Eu queria te pedir para comentar a prisão do Zé Dirceu, né? Que foi na quarta ou na quinta-feira passada, se eu não me engano, ou sexta-feira, enfim, não importa. Sexta-feira. Sexta-feira, exatamente. E algumas pessoas defendiam que ele também não se apresentasse, que não se entregasse, que fosse para uma embaixada, que houvesse uma resistência. Você, que é muito amigo, próximo ao Zé Dirceu, como é que você vê esse desfecho? Já era esperado, previsível? E como que o PT deve reagir a isso? Olha, temos que compreender um pouco a sutileza do cenário atual que leva as lideranças do PT a tomar determinadas decisões.
Ao contrário dos processos que existiam durante o regime militar, onde era completamente nítido para uma grande parte da população a ilegalidade, o atropelo, o desrespeito aos direitos humanos. No curso atual das coisas, essa clareza não é a mesma hoje, ou seja, há um nível grande de confusão na opinião pública diante das denúncias formuladas pela Lava Jato, ainda que crescentemente a opinião pública se vá dando conta do caráter manipulador, do caráter fraudulento, do caráter seletivo das decisões da Lava Jato. O fato é que paira a confusão. Cometeram ou não cometeram os crimes dos quais são acusados? Participaram ou não participaram dos esquemas de corrupção? Numa situação como essa, o exílio, a fuga, pode repercutir politicamente junto à opinião pública como um atestado de culpa. Pode ser visto pela opinião pública não como um inocente que escapa da injustiça, mas como um culpado que escapa da punição. Uma fuga. Uma fuga. Essa ambiguidade é muito perigosa do ponto de vista da política. Quadros como Lula, como Zé Dirceu, pela sua trajetória, pelo seu papel, estão obrigados a pensar politicamente. Eles não podem pensar apenas no seu caso individual. Eu concordo plenamente com você, Breno. Eu acho que essa decisão, inclusive, se fosse tomada pelo Zé Dirceu, seria muito negativa para o próprio Lula também. Claro, e teve esse outro agravante. Com o Lula preso, o Zé Dirceu não tinha outra alternativa que não aceitar sua própria prisão. Se o Zé Dirceu pedisse asilo numa embaixada, se o Zé Dirceu saísse do país com o Lula preso, aumentaria o grau de confusão, inclusive nas hostes petistas. Ou seja, é fundamental a unidade das bases petistas para poder enfrentar o arbítrio da Lava Jato. E essa unidade é construída por vários valores. Um deles é o da solidariedade entre os próprios petistas. Claro. Pelo papel histórico que teve no partido, pelo papel histórico que teve na resistência à ditadura, pelo que ele simboliza no país, ele não poderia ser um fator de quebra dessa unidade. E por isso, a decisão dele foi tranquila e cristalina. Ele enfrentará o arbítrio, enfrentará o golpe, enfrentará a escalada reacionária ainda em curso em qualquer trincheira, incluindo a trincheira da cadeia, como ele mesmo disse ao se despedir dos amigos. Claro. Eu, na luta, só mudo de trincheira. Perfeito. O João Lucas está dizendo, Dirceu tem formação de guerrilheiro, não se verga. A Rose, Dirceu e Lula são guerreiros, tenho fé que vamos sair mais fortes. Você falou com o Zé Dirceu antes da prisão? Antes dessa apresentação? Eu tive com ele nas vésperas. Na quinta-feira nós conversamos bastante sobre a situação política do país, sobre a situação dele. Ele estava muito tranquilo, estava bem-humorado, encarando com normalidade o retorno à prisão. Claro que com tristeza, com chateação, por conta da família, por conta dos amigos. Tem uma filha de 7 anos. Uma filha de 7 anos, por conta das restrições enormes que ele passará a ter em relação à sua capacidade de intervir no debate político do país. Agora, compreendendo que era o certo a ser feito, ou seja, que ele não podia ter outra decisão que não a de cumprir a decisão da justiça nesse momento, pelas razões que eu já elenquei. Tá claro. Ele vai escrever? Ele vai redigir? Ele está concluindo um livro de memórias, uma autobiografia, um primeiro volume que vai até 2006, que deve ser lançado provavelmente em agosto. Já está finalizando esse livro e vai continuar escrevendo textos sobre a situação política do país, textos esses que são publicados em geral pelo site Nocaute, do Fernando Moraes. Ele continuará a combater, como ele mesmo diz, dentro de qualquer trincheira, inclusive a cadeia. A cadeia não é o fim da luta política, a cadeia é um espaço da luta política. Não, e um espaço, na verdade, muito importante para vários personagens, né? Claro. Graciliano Ramos, tantas pessoas que passaram por isso fizeram relatos. E os personagens fizeram da cadeia não sua trincheira, sua tribuna, seu espaço de luta. As pessoas não devem compreender de uma maneira desolada essa situação. Não é o fim da vida. É uma situação muito difícil, mas os grandes lutadores ao longo da história, fizeram da cadeia
um espaço de resistência a partir do qual viraram o jogo. Claro. Mandela, Mujica, tantos outros, né? A Carolina está participando do Superchat aqui, eu queria agradecer a ela, Breno, e ela falando aqui, evidentemente, da ideia de Gleisi como vice, que a gente vai chegar mais adiante, dizendo que ela já é representante do Lula. Tendo falado do Dirceu, eu queria passar para o caso do Azeredo. Como é que você viu essa... Ele ainda não se apresentou, né? Mas não é considerado foragido ainda. Agora, tem uma análise predominante na imprensa golpista brasileira de que o caso Azeredo provaria que não há parcialidade nem seletividade na justiça brasileira. Ou seja, a mídia vai usar esse fósforo queimado, chamado Azeredo, para justificar a própria prisão do Lula. Como é que você está vendo esse episódio? O jogo da direita em relação a esse tema, ele é muito transparente. Eles vão condenar, não só Azeredo, outros tucanos serão condenados, tucanos ou integrantes de outros partidos da direita, que já não tem mais qualquer relevância no jogo político. Ou seja, eles condenam no PT os quadros de relevância, condenam o principal candidato a presidente da República, condenam os dirigentes do PT, mas levam um ou outro integrante dos partidos fundamentais da direita, o PSDB e o MDB, quando eles já não têm mais peso na vida do país, quando eles não têm mais protagonismo ou já cumpriram sua tarefa. Por exemplo, Eduardo Cunha, ele foi preso enquanto ele presidia a Câmara que levou, no processo que levou ao impeachment da presidente Dilma, não. Primeiro cumpriu seu serviço, organizou o impeachment, organizou o golpe parlamentar, cumprida sua tarefa, aí ele foi para a cadeia, quando ele já não tinha mais nenhuma função. O Azeredo já não é mais ninguém na fila do pão. O Azeredo é um detrito da política. É um sujeito que já cumpriu um papel lá atrás e é irrelevante. Mesmo lá atrás já não era um protagonista, né? Claro. Já não tinha mais papel nenhum. O Temer vai para a cadeia. Se tudo continuar nessa história, vai para a cadeia, depois de ter cumprido seu papel. Ele já percebeu isso, né? Claro, e ele próprio se percebe que ele é um peão no jogo, ele não é o rei no jogo. Ele achava que era, né? Ele achava que era, mas não é um peão. Cumprido seu papel, deu o golpe na presidente Dilma, aplicou parcialmente as contrarreformas liberais, busca... Sua última tarefa é ajudar a organizar as forças golpistas a encontrar uma candidatura viável. Cumprida essa agenda que se conclui no processo eleitoral, terminado o seu mandato, ele também é fósforo queimado e pode ir para a cadeia. Ou seja, a lógica do sistema de justiça é buscar um aparente equilíbrio nos processos condenatórios, afetando os acusados da direita quando ele já não tem mais serviço político a ser prestado, quando ele já cumpriu sua tarefa política no embate contra as forças progressistas, criando uma fachada de equilíbrio, quando na verdade é um profundo desequilíbrio. Eles golpeiam a coluna vertebral da esquerda e seus quadros ativos e compensam com quadros da direita quando eles já foram para a irrelevância ou caminham para ela. Isso sem falar, né, Breno, na questão da diferença do caráter probatório, né? Porque em muitos casos você não tem provas também. Então, não é simplesmente um período relativo. A longevidade dos processos, o Azeredo está sendo processado há 12 anos. Não, claro. Mas se você for imaginar o caráter da prova contra o Lula, por exemplo, é uma coisa absurda, né? Sim, além disso, eu não estou nem discutindo o mérito dos processos. Por exemplo, não basta dizer o seguinte, olha, prenderam o Aécio e agora o Aécio empatou com o Lula. Não é simplesmente porque o Aécio tem um peso muito maior do que o Azeredo, se fosse o caso. Mas, evidentemente, não é possível comparar as provas em relação ao Aécio e as provas em relação ao Lula. O sistema de justiça está poupando, em primeiro lugar, do ponto de vista político, poupa os quadros dirigentes da direita enquanto eles têm utilidade para o grande capital. Vão adiando, vão postergando, vão manobrando. O caso mais emblemático, nesse momento, não é nem o do Aécio, é o do Paulo Preto. Claro, exatamente. O Paulo Preto foi pego com a boca na botija. Mais de uma centena de milhões de dólares na Suíça. É sabidamente por diversas
diversos testemunhos. 130 milhões de reais, mais ou menos. 130 milhões de reais em contas na Suíça. Ele é sabidamente um operador dos tucanos. Ele é preso. Ele começa a negociar a delação premiada. Em menos de 30 dias ele sai da cadeia. A situação dele, correlatamente, seria a mesma do João Vacari. Tá certo? O João Vacari está em prisão preventiva há 3 anos. Ele já foi absolvido em 2 processos, condenado apenas em um processo em primeira instância, e continua em prisão preventiva. O Paulo Preto, em menos de 30 dias, foi liberado. Por que ele foi liberado? Porque havia o risco de fazer a delação premiada. Bastou ameaçar delatar, né? Então, é evidente que o sistema de pesos e contrapesos é completamente diferente em relação à direita e em relação à esquerda. Isso para não falar do mérito das provas. Volto a dizer, Paulo Preto, 130 milhões de reais em contas na Suíça. Quanto dinheiro tinha o Vacari em contas na Suíça? Zero. Quanto dinheiro tinha qualquer dirigente do PT, com exceção do Palocci, que é um outro caso, que não é à toa que foi para aberta traição aos seus antigos companheiros? Qual o dirigente do PT que tinha dinheiro em qualquer conta? Que tinha uma mala de dinheiro num apartamento como o Gedel, que tivesse dinheiro na Suíça, que tivesse propriedades no seu nome ou em nome de seus familiares? Nada disso existe em relação às acusações contra o PT. Claro. Nada disso existe. Agora, contra vários quadros da direita, as provas são muito robustas, eles são poupados, eles são preservados para que possam cumprir sua tarefa nesse processo político, cujo objetivo é derrotar a esquerda, impugnar qualquer possibilidade das forças progressistas voltarem ao governo e reformar o sistema político brasileiro de tal sorte que nós venhamos até a ditadura perfeita, aquela que tem aparência de democracia, mas que funciona como um estado de exceção permanente. É o que está tentando se criar no Brasil, né? Uma ditadura perfeita. Fingimos que é uma democracia, tem eleição, provavelmente pouca gente participará se for nesses moldes que estão planejando, mas, em tese, haverá eleição. Falando isso, o Breno, então vamos passar para o tema principal, que é o tema que despertou mais interesse, porque hoje de manhã a gente manchetou com a notícia, originalmente publicada no Globo, de que a Gleisi terá uma reunião com governadores para debater o tema vice na chapa do Lula, né? Porque é uma maneira de amplificar a voz do Lula. O Lula tem falado, através das pessoas que o visitam, cartas, advogados, Vadi, enfim, Leonardo Boff, todo mundo que passa por lá, traz também uma mensagem do Lula. Mas a ideia do vice é ter alguém que permanentemente possa rodar o país, viajar e levar a mensagem, o plano de governo e tudo mais. Primeiro ponto, antes de falar dos nomes, você concorda com essa ideia do vice neste momento? Concordo. Acho que o PT tem que caminhar para indicar nas próximas semanas um vice na chapa do Lula. Um vice do PT? Eu acho que tem que indicar, vou ser muito claro na minha opinião. Eu acho que o vice-presidente da chapa do Lula chama-se Gleisi Hoffmann. Então vamos detalhar o porquê. Porque, na verdade, hoje a gente botou 2 nomes que surgiram, né, tanto Fernando Haddad quanto o Celso Amorim. E eu, publicamente, defendi o nome do Celso Amorim, podemos até debater os prós e contras de cada nome, e eu queria que você expusesse suas razões em relação à Gleisi. É o seguinte, o PT tem uma estratégia muito claramente definida. Manter a candidatura do Lula, lutar pelo seu direito de ser candidato até o limite do processo jurídico e eleitoral. O PT decidiu que não abrirá mão da candidatura do Lula. E essa estratégia tem se mostrado vitoriosa. As pesquisas apontam que o presidente Lula continua em primeiro lugar para o primeiro turno, que vence todos os candidatos no segundo turno e preserva um viés de alta. Viés de alta, eu ia falar exatamente isso, com viés de alta. Viés de alta é o grande instrumento, tanto de mobilização das forças progressistas, quanto de acumulação de forças para o processo eleitoral. Então, esse é o centro da estratégia do PT. Aliás, eu recomendo a todos os que nos ouvem nesse momento a ler um importante texto do Marcos Coimbra, da Vox Populi, que chama A Estratégia do PT, ele publicou na Carta Capital, do dia 20 de maio. É um texto explicativo, didático, na ótica de um pesquisador de grande renome, como é o caso do Marcos Coimbra, que ali deixa bastante claro a lógica que segue o PT
e qual é e o sucesso dessa estratégia de manter a candidatura do Lula. Ora, evidente que a candidatura do Lula sofre enormes pressões, enfrenta enormes dificuldades, tem e terá muitos obstáculos pela frente. Se nesse momento for indicado um vice-presidente que possa ser visto como plano B, isso enfraquece a estratégia do PT, não a fortalece. E a Gleisi não seria... Exatamente, isso sinalizaria que o PT se prepara para desembarcar da candidatura do Lula e apresentar um segundo nome. Pois é. Hoffmann não cumpre esse papel. A Gleisi Hoffmann é a presidente do partido e é a porta-voz autorizada do Lula. A Gleisi Hoffmann é um nome que, em qualquer momento, para compor chapa no processo eleitoral ou para qualquer outra decisão política que venha tomar o PT, é um nome facilmente substituível, porque ela não estaria ocupando a vice-presidência por razões eleitorais, mas fundamentalmente por uma razão política. Ela representa o PT, ela é a voz do Lula, ela não é a vice-presidente. Ela estaria na posição de vice-presidente para melhor desempenhar o seu papel de voz do presidente Lula e de comandante do Partido dos Trabalhadores nesta etapa crucial. Ela tem legitimidade, ela tem hoje audiência e ela representa a linha do Partido dos Trabalhadores. O Breno, eu acho que isso que você fala é crucial, né? Que o vice não seja percebido como plano B. Desses três nomes que a gente menciona, evidentemente, o que mais seria percebido como plano B é o do Fernando Haddad, né? É óbvio que o Haddad, em vários momentos, foi colocado, antes mesmo dessa discussão surgir, como plano B, né? Então, eu acho que dos três ele é o mais frágil exatamente por isso. Quando eu falava do Celso Amorim, eu também achava que o Celso Amorim, aliás, acredito, que ele pode exercer esse papel em caráter provisório. E você disse que quem melhor exerceria essa posição provisoriamente é a Gleisi. Eu queria te pedir para fazer uma colocação em relação ao Celso Amorim. Por que, na sua visão, ele também não cumpre o mesmo papel? Eu tenho a maior admiração pelo ex-chanceler Celso Amorim, acho ele um nome formidável. A minha questão é de outra natureza. Nesta etapa em que o PT concentra todas as suas forças ao redor da candidatura do presidente Lula, da manutenção da candidatura do presidente Lula, da luta pela sua liberdade, da luta pelo seu direito a ser candidato, a vice-presidência obrigatoriamente tem que ser utilizada como um mecanismo a favor desta batalha, e esse mecanismo só pode ser ocupado por quem fala oficialmente em nome do PT, por quem representa, por quem melhor representa o PT. Ninguém representa melhor o PT do que seu presidente. Seu presidente é quem tem a delegação do partido para falar em nome dele. O presidente do PT é quem tem a delegação do presidente Lula para falar em seu nome. Portanto, o nome que se precisa nesse momento para ocupar a função de vice-presidente tem que ter essas características. Por isso que a senadora Gleisi Hoffmann, a meu juízo, deveria ser indicada nas próximas semanas vice-presidente da chapa do presidente Lula. Se depois tiver que modificar em função das alianças, em função da disputa eleitoral concreta, em função dos cenários futuros, que se modifique. E exatamente por ser presidente do PT, não haverá dano nenhum se ela tiver que ser substituída por outro nome, porque a tarefa que ela estaria cumprindo nesta etapa é a tarefa de ser a voz do presidente e a voz do partido nos debates, nas entrevistas, nas manifestações públicas, nos atos de massa. O presidente do partido é a função institucional que deve ocupar a vice-presidência. Coisa que ela tem feito. A Haddad, o Amorim ou a Jacques Wagner. É algo que ela já tem feito. Ela tem dado muitas entrevistas, mas sem essa delegação formal de estar falando na condição de vice-presidente. Então, isso muda. Realmente, isso reforça. Eu acho, nesse momento em que nós estamos ingressando numa outra etapa da disputa política eleitoral, dia 27 de maio agora, oficialmente estará nas ruas a pré-campanha do presidente Lula. Semana que vem. Começam já a ocorrer entrevistas dos meios de comunicação com os possíveis candidatos. O debate presidencial, em paralelo à luta pela libertação do presidente Lula, ele está em curso. Neste momento, é importante fortalecer o papel de quem possa ser o porta-voz do presidente Lula e o porta-voz do PT. Isso não se faz dispersando a representação do partido
e os que estão autorizados a falar em nome do presidente Lula. É necessário concentrar isso na máxima figura institucional do PT. A máxima figura institucional do PT é a companheira Gleisi Hoffmann. Deixa eu te colocar, então, um ponto contrário, Breno. Em função até dessa representação e da força que ela adquiriu, naturalmente ela se tornou um alvo prioritário do chamado Partido da Justiça ou Partido da Polícia. Você não acredita que ela, nessa posição, seria mais um alvo a ser atacado, derrubado, eventualmente até encarcerado nesse processo que o Brasil enfrenta? É um risco, e é um risco que ela está correndo desde o momento em que, corajosamente, aceitou que seu nome fosse apresentado para ser presidente do PT. Não é uma novidade. Ela já corre como presidente do PT, mas como vice-presidente, esse risco... É um risco. Mas nós vivemos numa situação de riscos. A companheira Gleisi Hoffmann, eu tenho certeza que tem muita clareza disso. É uma situação no qual não há como enfrentar o golpe sem correr riscos. A solução que não tem risco nenhum não necessariamente é a melhor solução, pode ser uma solução mais apagada. Não, claro. E nesse caso, a gente pega o caso do Amorim, que ele estaria imune a esse tipo de iniciativa, né? Pelo menos a princípio, até onde a vista alcança. Claro, estaria imune a isso, mas o ex-chanceler Celso Amorim, para esta etapa da disputa, ele não tem o atributo fundamental, ele não é a representação institucional do PT, ele não é a representação de comando do PT. E nesse momento isso é fundamental para a operação estratégica que o PT se dispõe a conduzir, que é uma operação de lutar pela liberdade do Lula e pela continuidade da sua candidatura presidencial. Neste momento é necessário, não é necessário mais do que um grande quadro, de que uma pessoa com uma biografia tão densa como a do ex-chanceler Celso Amorim. Nesta etapa, é necessário que a uma biografia comprovada de luta se junte à representação oficial do PT e do presidente Lula. Deixa eu te dar aqui alguns feedbacks aqui do público, Breno, que é interessante. Olha só, a gente tem a Priscila Pinheiro dizendo que a militância do PT respeita muito a Gleisi, ela seria perfeita para vice neste momento. O João Lucas fala, e aí em relação ao que eu disse, né, que golpistas são capazes de inventar coisas até contra o Celso Amorim. Carolina Petri... Né, são capazes de inventar coisas até contra Jesus Cristo. Muito bem, Breno, totalmente coerente. Ela já é a porta-voz dele aqui fora, né? E Rafael dizendo que essa chapa seria um tiro no pé do PT, né? Mas, de qualquer maneira, enfatizando que essa seria uma chapa provisória, né? Provisória só para aumentar a representação dela, porque, evidentemente, né, se o Lula... Ninguém sabe o dia de amanhã. Se o Lula consegue um habeas corpus, sai da cadeia, consegue registrar sua candidatura, né, outros partidos podem vir e formar alianças, né? O Emilson fala que o Celso Amorim não é uma liderança política. Enfim, tem várias restrições. Eu queria te pedir só uma palavra, então, em relação ao Haddad. Qual que deve ser o papel do Fernando Haddad nesse processo? O papel que ele já vem desempenhando. Ele é o coordenador de programa da campanha do presidente Lula, tem conversado com intelectuais, tem conversado com lideranças políticas, tem que conversar um pouco mais com lideranças dos movimentos sociais, conversa com os governadores, vai construindo, vai desenhando o programa da campanha do presidente Lula e construindo a aliança ao redor desse programa. Ele tem desempenhado bem esse papel, ele tem cumprido a tarefa que lhe foi delegada, e penso que é essa tarefa que lhe cabe nesse momento, a tarefa que ele próprio escolheu nesse momento, ao ser convidado para exercê-la. Penso que é esse o papel que ele deve cumprir. Assim como penso que, nesta etapa, o ex-chanceler Celso Amorim, sua principal contribuição é a que ele já está dando como pré-candidato do PT ao governo do Rio de Janeiro. Entendo eu, repito, para agregar um argumento adicional, ao sindicar a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, para vice-presidente na chapa do Lula nesta etapa, você não cria nenhum embaraço futuro no caso dos acordos eleitorais obrigarem o PT a ter um outro vice-presidente. Está claro, isso está claro. Nenhum constrangimento, porque ela é a presidente do PT e ela que vai construir, fundamentalmente, ela que vai construir as alianças necessárias para eleger o presidente Lula.
E ela naturalmente renunciaria a qualquer posição de poder em nome desse... É muito melhor uma situação no qual a Gleisi hoje seja vice-presidente e, eventualmente, tenha que se retirar para chamar o ex-chanceler Celso Amorim, por exemplo, para cumprir a tarefa, do que o oposto. Indicarmos o ex-chanceler Celso Amorim e ele depois ter que se retirar de uma candidatura a vice-presidente por qualquer razão. Claro, já tendo, eventualmente, se retirado do projeto do Rio de Janeiro. Nesta etapa, eu não tenho nenhuma dúvida que para esta batalha, que é a batalha de todas as batalhas, que é a batalha democrática fundamental, que é a batalha de garantir a liberdade e a candidatura do presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deveria ser fortalecida como a porta-voz, não como uma das porta-vozes, mas como a porta-voz do presidente Lula, como a porta-voz do PT, como a figura de unidade da ampla aliança que deve ser construída na batalha pela libertação do presidente Lula. O PT não deveria vacilar em relação a isso. Perfeito. Deveria rapidamente aprovar o nome da Gleisi Hoffmann como a vice-presidente, e, portanto, com autoridade para reivindicar a participação em debates, em atos de massa, em entrevistas, em qualquer tipo de espaço no qual esteja sendo discutido os rumos do país no bojo da campanha presidencial de 2018. Mas correndo uma dose maior de sacrifício pessoal, no que tanto eu e você concordamos, né? A vida é dura. Agora, Breno, só para não deixar de registrar, eu acho muito importante enfatizar também o papel que vem sendo cumprido pela presidente Dilma Rousseff na arena internacional, né? Eu acho que ela se soma a esse esforço, né, de denunciar o golpe, de denunciar a perseguição, de denunciar o lawfare aqui no Brasil, e tem feito com grande competência fora do Brasil, né? Dentro e fora, né? Falando com as universidades, falando com a imprensa internacional, com o peso de uma pessoa que foi presidente e é a presidente legítima do país, né? Sim, eu acho que você tem toda a razão. Ela tem tido um papel de grande relevo, especialmente na arena internacional, deve continuar a exercê-lo. Ela, mais que ninguém, possui as condições de representar internacionalmente o movimento pela libertação do presidente Lula. É uma contribuição decisiva. Eventualmente, ela pode vir a ser candidata ao Senado por Minas Gerais, mas isso não significa que ela precise abdicar desse papel internacional que tem exercido. Creio que ela é hoje uma aliada de grande importância nessa batalha pela liberdade do presidente Lula. Perfeito. Para a gente encerrar, ontem surgiu uma polêmica. O ministro do TSE, o Admar Gonzaga, ele defendeu a tese de que, né, o registro de um candidato pode ser cassado de ofício pelo Tribunal Eleitoral. Tem juristas dizendo exatamente o contrário, porque o juiz, ele é juiz, ele não é opositor, então ele não pode cassar um registro antes de ser provocado e antes de dar o direito de defesa ao réu, vamos dizer assim, né? Então, o cronograma previsto é: registra-se em 15 de agosto, o PSDB ou qualquer um pede a impugnação, abre prazo para a defesa e o TSE julga. Você acha que existe o risco de quebrarem, mais uma vez, a ordem jurídica no Brasil para impugnarem preventivamente o Lula? Lembrando que a Carmen Lúcia ontem disse, Breno, que o TSE não tem esse poder, né? Então existe uma divisão grande na esfera jurídica sobre isso. O risco existe. Nós estamos num processo de atropelo e ruptura constitucional. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem pode o mais pode o menos. Se a presidente Dilma pode ser derrubada sem qualquer crime de responsabilidade, todo o resto é derivado. Podem fazer absolutamente qualquer coisa do ponto de vista jurídico. Estão condenando inocentes e libertando culpados. Podem qualquer coisa. Agora, o que o ministro Admar Gonzaga propõe é uma violação em grande escala da Constituição, porque ele estabelece uma função para a magistratura. Quando ele diz de ofício, ele está querendo dizer que o juiz pode tomar uma posição sem ter sido provocado pela promotoria ou sem ter sido provocado por qualquer outro cidadão. Os juízes não podem fazer isso. Os juízes... Isso é muito interessante, Breno, porque se você for parar para pensar, a candidatura Lula, ela existe como pré-candidatura. Ela não existe como candidatura antes de 15 de agosto. Mais do que isso, é um mecanismo fundamental da magistratura, é um processo fundamental da magistratura, em qualquer canto do mundo, o seu caráter passivo. Vou dizer aqui, Léo,
Se a magistratura pudesse operar de ofício, como propõe o ministro Gonzaga, qualquer juiz poderia acordar de manhã, ler o jornal, se deparar com uma notícia de que alguém fez algo que o juiz não tenha gostado e mandar prender. Não, mas ele pode prender simplesmente pelo seguinte: não, aquele cara lá ele é um potencial criminoso, é a prisão preventiva, no sentido do ataque preventivo, a teoria do ataque preventivo, vamos dizer. Rigorosamente, a magistratura, o Poder Judiciário, passaria a exercer uma ditadura aberta. Exatamente. Sem qualquer tipo de controle. A passividade da magistratura é o que garante seu controle. Como o juiz é passivo, ele depende de ser provocado por terceiros, pela promotoria ou por qualquer cidadão, ele só pode agir uma vez provocado, ele fica circunscrito a uma determinada esfera, que é a esfera arbitral do processo penal. Se o juiz puder ser participativa, atuar de ofício, acabou qualquer garantia democrática. Qualquer garantia. O poder dos juízes passa a ser ilimitado. Eles passam a não ter mais qualquer limite. E é isso que, na prática, está propondo o ministro Gonzaga. Está muito claro. Ô, Breno, a gente está vivendo essa situação de absoluta anormalidade aqui no Brasil, né? Por isso que eu acho que é muito importante que a gente mantenha essa rotina de uma vez por semana estar fazendo essa análise política com você, como eu tenho feito com outras pessoas também, mas você sempre tem trazido informações muito ricas, né, análises precisas. Então eu acho que a gente tem que manter esse compromisso com o nosso público. Tenho certeza aqui que todo mundo que acompanhou gostou muito, né, dessa live. A gente já está reproduzindo alguns vídeos teus aqui na TV 247 também. Então, algumas vezes faremos presencialmente e quando não for possível, a gente faz no Hangouts, porque as pessoas gostam do mesmo jeito, né? A mesma qualidade vai ficar cada vez melhor. Léo, eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens da TV 247, que é um grande parceiro do Opera Mundi. No que eu puder contribuir para o debate, para a análise das questões políticas nacionais e internacionais do momento, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu agradeço de novo aqui a paciência, especialmente a paciência de quem nos assiste. Não, o pessoal gostou muito, eu tenho certeza que vão compartilhar muito e esse tema vai incendiar. Eu só vou encerrar agora, são 10 para as 11, porque eu combinei com o Mauro Lopes, nosso amigo, você conhece, amigo comum, né? Está conosco. Eu conheço o Mauro Lopes há mais de 40 anos. Exatamente. Nós participamos juntos da reconstrução do movimento secundarista nos anos 70. Para você ver como é que são as coisas. E ele vai fazer uma análise, porque os retrocessos sociais do golpe estão ficando cada vez mais evidentes. Então a gente volta, né? Daqui a 10 minutos, a gente vai só fechar essa chamada. Desse, chame o Mauro Lopes para uma dessas entrevistas e fazemos um homenagem a Trois analítico. É isso, vamos fazer homenagem a Trois, vai ser bom. É isso aí. Fica como um homenagem a Trois perigoso, esse, Breno. É isso. Muito obrigado aí a você e a gente volta, então, a qualquer momento, né? Sempre que você tiver alguma coisa emergencial, mas a princípio vamos deixar como rotina quarta-feira. Eu acho que é um bom dia para a gente manter essa. Combinado. Valeu, Breno. Abração. Um grande abraço. Bom dia a todos. Valeu.